eterna companheira, que assim como muitos dedicou a vida a trabalhar para o SUS, e hoje está na linha de frente como voluntária, longe de mim. E sempre diz que uma vítima da Covid-19 é o amor de alguém. 350 mil amores. A primeira pá, da primeira cova, da primeira morta, na primeira vez. Da primeira missa, do primeiro corpo, da primeira letra, do primeiro credo, do primeiro choro, da primeira vítima, do primeiro caso, no primeiro mês. Do primeiro álcool, da primeira máscara, o primeiro medo, do primeiro susto, no primeiro espanto, do primeiro choro, o primeiro surto, do primeiro mantra. Nada rima com amor, nada rima com a gente, nada rima com a dor, nada rima com o tempo. A segunda pá do 100º corpo, no terceiro sino, a terceira pá do 1000º corpo, no caixão lacrado, tudo de novo. Tudo de novo. Outra, outra e outra e outra vez. A segunda onda da infecção, nessa outra epidemia da ignorância. Nada rima com amor. Nada rima com a gente. Nada rima com a dor. Nada rima com o tempo. Não era mais a primeira vez. E querem de mim poemas. E querem de mim poesias. Mas nada rima. Mas nada rima. E querem de mim poemas. E querem de mim poesias. Eles pensavam. Eles sempre pensam. Mas naquela mesa não tem mais pão. Não tem mais feijão. Não tem mais nada. Na mesa não tem mais a mesa e não tem mais a casa, porque não tem mais a gente. Falta água, falta luz, falta ar em todo lugar. Tudo é número, tudo é dado, dado escalonado, remédio controlado, tarja preta, pulso acelerado, taquicardia, medo de avião, medo de gente, insônia, palpitação. A vida se esvai. E lá vem de novo o divã, psicanálise, terapia. Então tudo é silêncio. Que volte ao normal, gritam uns. Não, gritam outros. O normal é racial, machista, misógino, patriarcal, classista, vil, LGBTfóbico. O normal é maldito, maldito normal. Eu sou um ser biopsicossocial e querem de mim poemas e querem de mim poesias. Mas eu fui lá e na marra peguei as letras para rimar. Às vezes não dá certo mesmo. E eu estou aqui com frio de medo, com frio de fome, com frio. Levei a cesta básica, a criança chorou de fome e a mãe não tem mais lugar para se prostituir. E nem um gay para fazer mexer. E o morador de rua está sozinho na chuva, a rua vazia. Mas a vida é surpreendente a todos nós. E ela ficou grávida em plena pandemia. Grávida. Germinou lá no seu útero o amanhã. O amanhã tem outro dia dentro dele. Outra página, outra vírgula, outra metade do sol, outra lua cheia, outro banho de mar, outra fogueira ardente, outros outonos primaveris, invernos e verãos, com outra página de afeto, amor, sexo, gemido, gozo e orgasmos múltiplos. No amanhã, cabem sorrisos, sonhos e abraços, cabe vida, perspectiva. Estamos na fila da vida e lá no outro germinou. No final, tudo germina. Viva o SUS! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Ah, muito forte. Muito forte. Kevin continua sem áudio.
Vamos lá, vamos tentar de novo. Desculpa os problemas técnicos, pessoal. Tem áudio agora? Ainda não. Tá sem som. Vocês escutam, gente? Eu escuto. Então agora vai. Todos prontos? Segue sem som para mim. Pra mim também. Eu acho que se tu desmutar o teu microfone, daí vai aparecer o som. É que não, toda vez que... eu tô não sei. desmutado, na verdade. Acho que tem que compartilhar toda a tua tela Tá. pra aparecer o som. Vou Entendeu? tentar. Sim. Vocês escutam? Não. Não. Se vocês conseguirem jogar no Drive o vídeo, porque eu tava tendo esse mesmo problema. Eu tava compartilhando a tela inteira e não tava indo. Daí eu coloquei o vídeo no Drive, compartilhei uma guia só, e daí o áudio apareceu. Deu pra ativar o áudio do vídeo. Porque não tava dando pela tela inteira. Tá. Vou tentar isso aqui, então. Agora a gente tá ouvindo o áudio, só não tá vendo ele falar, Kevin. Ah, então vai acontecer. Vamos lá. Olá pessoal, eu me chamo Leocir Ribeiro, sou pertencente ao povo Caigangue e sou estudante de medicina da URGS. Faço parte também do PET Conexões em Saúde. Falando um pouco então sobre a situação aqui da aldeia durante a pandemia, durante o isolamento social. Atualmente, assim, com a segunda onda de Covid está afetando todo o Brasil e aqui não é diferente. Estamos tentando manter e respeitar as medidas restritivas também aqui na aldeia. As nossas lideranças estão trabalhando para que todo mundo se mantenha com um distanciamento social, mas é bastante difícil, né? Até ano passado foi muito difícil e esse ano continua a mesma coisa porque os povos indígenas têm no seu costume uma questão bastante social, que é essa familiaridade assim com todos, essa proximidade, que isso traz muita segurança, né? E com o Covid isso afetou bastante o nosso povo, porque tentar respeitar o isolamento social é um grande desafio, ainda está sendo um grande desafio para que todos possam não desenvolver esse vírus e não disseminar aqui na comunidade
aqui na minha comunidade. E então, com a chegada da vacina, o nosso povo teve bastante esperança. Acredito eu que mais da metade, cerca de 80% da população já está sendo vacinada e torcendo para que esse 100% chegue logo. E falando um pouco também sobre como é que está sendo a situação das aulas, como que estamos planejando, enfim. Acredito eu que não só da minha parte, mas como outros indígenas da URGS também estão tentando se adaptar mais, porque é muito difícil tu mergulhar de vez no ensino remoto, com muitas cobranças e muitos trabalhos e uma carga horária bem mais elevada, apesar de que estamos em casa, que todo mundo fala, todo mundo diz que vai ser melhor porque estudar em casa vai ser mais tranquilo, mas não. Tem toda uma dificuldade assim, pela carga horária muito pesada. Mas estamos nos adaptando, acho que não só nós indígenas, como os outros alunos não indígenas de diferentes cursos também estão tendo essa dificuldade que é de se adaptar de vez com o ensino remoto, já que a previsão de voltar às aulas com a segunda onda está no seu pico muito elevado, é difícil. Enfim, obrigado, e é isso. Obrigada, Kevin, por passar o vídeo. Depois de alguns problemas deu certo. Bom, difícil falar, né? Depois dessas duas intervenções aí, o poema da Eloá, muito forte, e o vídeo do Leucir também, né? A gente pensou em trazer esses vídeos de forma a sensibilizar, assim, pelo momento que a gente está vivendo, e trazer, assim, de alguma forma, trazer de outras maneiras, né? O que a gente vai conversar, assim. Porque, primeiramente, a gente teve a ideia de falar sobre o atraso das bolsas do PET, né? Que é uma coisa que impacta muito diretamente a nossa vida, assim, é algo que enfim, que é uma forma, né, que vários estudantes têm de complementar, de poder permanecer na universidade, e ter um atraso, assim, tão grande de uma bolsa é, de uma certa forma, também um descaso, né, com a vida dos estudantes, assim, com a condição dos estudantes, e reflete toda essa forma de precarização da educação que a gente tem enfrentado, né, tanto com o governo Bolsonaro, tanto desde a PEC do teto de gastos, né, e, enfim, então a gente pensou em trazer esse tema mais amplo, né, dos impactos da precarização na educação, na vida dos estudantes, mas também não só na vida dos estudantes, né, na vida dos professores, na vida dos trabalhadores da universidade, né, dos técnicos, das terceirizadas, e ainda mais agora na pandemia, mais do que nunca estão sendo impactados, né, tanto com o ensino remoto emergencial, que exclui, né, cumpre um papel de excluir mais, assim, esses estudantes da universidade, né, por exigir que tenham por exigir que tenha uma conexão da internet, né, que seja estável, por exigir que a pessoa tenha que ter máquina própria, computador, que tenha que ter um ambiente, né, que possa, enfim, se conectar, e a gente sabe que não é essa a condição, né, de vários estudantes, assim. Então, é importante, assim, a gente discutir sobre o que significa toda essa precarização da educação, né, que vem já há anos, assim, da gente viver num país que, enfim, a maior potência científica são as universidades, né, e são as universidades públicas que produzem ciência, são as universidades públicas que produzem inteligência, que produzem pessoas que vão transformar a sociedade, né, que vão, enfim, colocar o seu conhecimento a serviço da população. Pelo menos esse era para ser o objetivo das universidades públicas, né? Mas a gente vem aí numa onda de precarização das universidades,
de voltar ao ensino para o ensino privatista, né? Enfim, voltado para as farmacêuticas, voltado para o capital privado, né? E, ao mesmo tempo, isso impacta em todos os âmbitos, assim, tanto na forma material da universidade, quanto nas nossas vidas, né? Com cortes de bolsa, com cortes enormes para a educação, né? Como eu falei, desde a PEC do teto de gastos em 2016, né, que foi uma PEC da gente enfim, porque o Brasil estava devendo por uma dívida pública que não foi o Brasil que criou essa dívida pública, né, para bancos e empresas internacionais, mas os primeiros setores onde se corta dinheiro para pagar essa suposta dívida é aonde, né? É na educação, é na saúde, é nos direitos, né? Nos direitos dos trabalhadores. Então, e justamente nesses pontos onde as pessoas precisam, né? Numa necessidade de vida mesmo, assim. E esse ano ainda, para piorar com tudo isso, o Bolsonaro aprovou uma lei anual, lei de orçamento anual, que corta 1 bilhão das universidades públicas. Então, é nesse cenário que a gente está, né? É nesse cenário de desmonte que a gente está. E por isso que é tão necessário a gente discutir essas questões e pensar em como se organizar para enfrentar isso, né? Como se organizar para fazer frente, entender o que está acontecendo e enfrentar essas questões, assim, né? Porque, enfim, ter um mês de bolsa atrasada, isso significa, enfim, isso significa restringir muitos aspectos da vida dos estudantes, né? É muito impressionante. E, ao mesmo tempo, aí pegando mais nessa questão, né, do ensino remoto, né, foi algo que também vem nesse sentido da precarização da educação, né? Porque o módulo EAD nas universidades, ele vem sendo pensado mesmo desde antes da pandemia, ainda que a pandemia tenha acelerado, né, todos esses aspectos, assim, de individualizar, né, de colocar a cargo de cada pessoa se virar com suas condições materiais para poder acessar, né. Então, até uma coisa que a gente tem que pensar, né, tipo assim, se a nossa universidade tem cota, se a nossa universidade, enfim, tinha, né, essas modos de manter pessoas de baixa renda, enfim, de incluir pessoas de escola pública, pessoas negras, tipo assim, o que a gente tem que fazer para manter essas pessoas, né? Não adianta só ter cota, né? A gente precisa que essas pessoas permaneçam na universidade, a gente precisa que essas pessoas continuem entrando, né? E ainda que tenha cota, enfim, a gente tem um vestibular que é um filtro social, né? De certas camadas que podem acessar a universidade. E esse ensino remoto, assim, coloca muito isso na nossa frente, assim. No momento em que a universidade poderia cumprir um papel, né, daí isso está ali no texto na bibliografia básica para o nosso encontro, no momento em que a universidade poderia cumprir um papel essencial, assim, de combate à pandemia, né, de, enfim, colocar mesmo todo o aparato científico, a força humana para pensar formas de combater a pandemia, né, os estudantes também se articularem como se organizar para isso, né, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas ali no ICBS, na URGS, foi feita uma parceria com a prefeitura, que está se produzindo testes todos os dias ali, e estão, enfim, avaliando os testes, né, fazendo testagem de Covid, e é uma coisa que está acontecendo dentro da URGS, né, e aí a gente pensa assim, por que os estudantes da Casa de Estudante, por exemplo, não podem ter acesso a esses testes, né? Por que, por exemplo, não é direcionado à Casa de Estudante, né? Enfim, e sendo que é uma coisa que está sendo feita pelos próprios estudantes, né? Vários bolsistas estão ali trabalhando nesse projeto e tudo mais. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar mesmo, porque a universidade, ela é nossa, né? Ela é para ser nossa, assim. Então, enfim, depois dessa pequena exposição, assim, né, que eu fiz, agradeço, assim, todo mundo por ter me ouvido e trago essas questões para a gente refletir um pouco. A gente elaborou algumas perguntas para disparar, né, o debate, e a gente convida vocês, nos pequenos grupos, pensar mesmo individualmente e poder colocar, assim, para nós, né, e que a gente pensa acerca desses assuntos, né, de acordo com as perguntas. Eu vou até pegar as perguntas aqui, acho que a gente pode colocar no chat, inclusive, justamente para a gente pensar mesmo, né, como que isso afeta a nossa vida
e também no sentido que a gente está pensando de elaborar um manifesto no final desse patch, no final desse interpatch, né, para ser elaborado também de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas reflexões, um manifesto do interpatch, um manifesto dos patches, porque a gente acredita que vai ser bem potente, né, tipo, ter realmente o conjunto, assim, dos bolsistas, das bolsistas, elaborando esses materiais. Então, a primeira pergunta é: o que significa ter uma bolsa na universidade para você? E para que servem as bolsas? Aí a segunda pergunta é: como você vê e sente os efeitos dos cortes na universidade? E a terceira pergunta é: qual o papel que a universidade e a educação poderiam estar cumprindo na pandemia e como o PET se insere nisso? Enfim, não sei se alguém quer colocar alguma coisa, mas desde já a gente já vai colocando, já está ali as perguntas no chat, e acho que a gente pode ir se dividindo nos grupos já daí. O Fred colocou até ali no chat que o manifesto está sendo iniciado e quem quiser participar, ajudar a construir esse manifesto, a gente pretende levar ele adiante, né? Não só ficar com o manifesto escrito entre a gente pretende levar ele para o FNDE, a Gabi quer talvez divulgar no jornal que ela participa, para que as outras pessoas possam ver também como está sendo a nossa vida de estudante na pandemia, né? Que não é só a gente veio para casa e está estudando em casa, remotamente, que vai além, não é tão raso como as pessoas pensam. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, quiser entrar em contato com a gente por e-mail, pelo WhatsApp, quer colocar alguma coisa no chat para ajudar a construir esse manifesto, a gente vai estar à disposição. Eu vou colocar grupo por grupo ali no chat, porque agora que eu vi, o chat não aceita textos muito longos, então eu vou colocar de novo, grupo A, aí cada um vai vendo o seu nome e entrando na sala. O grupo A, na verdade, permanece nessa sala. Quem entrou depois da hora que eu fiz a divisão dos nomes, pode escolher qualquer sala de sua preferência e participar da reunião. Estou colocando aos poucos aqui o grupo D, o grupo E e o grupo F. Os demais grupos, a gente escolheu a plataforma Jitsi por ser uma plataforma de código aberto, democrática e bastante simples de trabalhar. Mas quem estiver acessando via celular vai ter que instalar o aplicativo do Jitsi. Então, se a pessoa não conseguir instalar o aplicativo, permanece na sala A, que aí já estamos aqui, é essa mesma sala, tá ok, pessoal? Podemos entrando ali nos grupos dele. Bom dia. Bom dia. Ainda temos 54 pessoas aqui no grupo, né? Mais uma vez eu vou solicitar que cada um de vocês confira no chat
em qual grupo que foi incluído e migre para o seu grupo para a gente poder iniciar os debates nos pequenos grupos. Pessoal, ainda estamos com 28 pessoas aqui no grupo, 27 agora. Vou lembrar mais uma vez, quem puder, confere aí no chat em qual grupo que seu nome foi incluído. Bem, pessoal, bom dia. Eu acho que a gente pode já dar início, né, às nossas discussões aqui. Na medida que vocês forem encontrando seus grupos, vocês vão saindo, mas nós que estamos atribuídos ao grupo A, já podemos iniciar as discussões. Eu coloquei aqui no chat, mais uma vez, as perguntas disparadoras, né? Eu vou ler para a gente ter elas em mente, né? A primeira é: o que significa ter uma bolsa na universidade para você? E para que servem as bolsas? Como você vê e sente os efeitos dos cortes na universidade? Qual o papel que a universidade e a educação poderiam estar cumprindo na pandemia e como o PET se insere nisso? São 3 perguntas amplas, né? E o foco da discussão é exatamente a experiência de cada um, né? Não tem pergunta certa ou resposta errada. E quando a gente pergunta, né, os efeitos dos cortes ou o sentido de ter uma bolsa, é especificamente na vivência de cada um de nós. E, bom, eu queria perguntar se alguém gostaria de iniciar dando algum relato. Quem gostaria de falar? Pessoal, vocês estão aí?
Às vezes parece a aula, né, Fred? A gente pergunta e o pessoal às vezes não responde. Eu vou começar, então, se ninguém se inscreveu e ninguém se importa, né? Eu sou bolsista desde meu tempo de graduação, fui bolsista do PET, depois fui monitor de disciplina, fui bolsista de mestrado, fui bolsista de doutorado, fiz um pós-doc com bolsa. Então, eu vejo, assim, que ser bolsista, tentando responder, né, o que é essa primeira pergunta, eu acho que eu me sinto num compromisso de tudo que eu produzo de conhecimento, de ensino, de extensão, de dar um retorno para a sociedade, né? Eu vejo que foi um investimento que o país colocou na minha formação e eu tento retornar isso para a sociedade de alguma maneira, né? Seja como professor, formando, que é um dos papéis da universidade pública, né? Formando profissionais capacitados, formando cidadãos para a sociedade, né? Seja como pesquisador, produzindo investigações científicas, produzindo conhecimento, e sendo como tutor, né, do PET, que a gente pode produzir espaços de diálogos, espaços de vivências, não só que satisfaçam, assim, pequenas demandas acadêmicas, mas também satisfaçam demandas que a gente percebe na sociedade. Então, acho que ser bolsista é isso, é também ter esse compromisso, pelo menos é o meu entendimento, né, de dar um retorno aí para a sociedade que apoiou a minha formação acadêmica. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Obrigada. Meu microfone não estava funcionando no início, por isso que ninguém falou nada, eu estava falando e estava desligado. Eu acho que, com relação às bolsas, tá certo que eu acredito que elas são de grande valia para a nossa permanência na universidade, mas depois de um tempo, eu trabalhei fora da URGS por muito tempo, e depois eu fui fazer bolsa dentro da URGS. Eu percebi elas como um baita de um recorte social, sabe? Porque eu via vários bolsistas comentando sobre os bolsistas pra e no administrativo, os outros bolsistas com notas boas, geralmente não era egresso de escola pública, não era ingresso de cota, na iniciação científica, sabe? Percebi muito isso durante a graduação até agora, mas ela continua representando aquela questão. O gás subiu, vou ajudar no gás. Se não tem bolsa, a coisa pode ficar mais apertada, sabe? É uma coisa muito direta. É questão de, agora não de transporte, mas para mim sempre foi muito essa questão de transporte. Eu acho que a URGS ainda precisa trabalhar bastante essa questão do transporte dos estudantes. Não sei, acho que não é exatamente uma função dela, mas acho que é muito preciso considerar que nem todo mundo mora em Porto Alegre. Eu moro na região metropolitana e sempre foi muito difícil conciliar bolsa, carga de curso e valor de vale-transporte. E tinha associações que faziam vale-transportes que davam gratuidade, mas sempre foi muito difícil ter acesso a isso. Teve um ano que eu fiquei sem, tive que tirar do meu bolso, sabe? Essas questões, eu acho que estão diretamente relacionadas com a bolsa. Eu não me vejo dentro da universidade sem bolsa ou sem um trabalho. Não tem como, sabe? É aquela questão de não vou ter dinheiro para ir para aula. Não vou ter tempo de ir ao RU porque eu tenho que trabalhar, sabe? Sem trabalho não tem as coisas em casa. Eu queria fazer uma manifestaçãozinha aqui também, muito em cima do que a Natasha colocou ali. Eu coloquei na reunião de tutores, né, que ao integrar enfim, né, o material lá do custeio lá para os alunos do PET, né, eu fui na casa de cada um, então, integrar, né, e que eu tenho aquela sensação, às vezes, da aula noturno, principalmente, né, quer dizer, como é que o pessoal vai conseguir chegar às 6h30, pessoal que trabalha, como é chegar ao campus, né? Eu, quando saio de casa mais à tardinha, para aula só, e vou de carro, né? Quer dizer, eu tenho que tomar um longo tempo antes para não chegar atrasado, né?
Quer dizer, isso também é uma questão de acesso, né? A questão da bolsa também, Natasha, eu fui ser bolsista no mestrado e no doutorado, né? E agora a bolsa do PET, porque na graduação eu não podia ser bolsista, né? A bolsa não vinha, a bolsa era pouca e eu tinha que pagar minhas contas, né? Naquele momento que eu fiz geografia, o meu sonho cor-de-rosa de ser classe média tinha acabado, né? Meu pai faleceu e o mundo se transformou. Eu também tive que viver isso, trabalhar e estudar. E era impossível conciliar, né? E ainda os horários eram piores ainda na década de 80. Mas tem uma coisa que eu acho que é uma precarização, né? Que talvez não seja contemplado, e que eu já falei outras vezes em outros lugares, de que diante da pandemia, né, e a necessidade inquestionável da questão do isolamento, né, até que se tenha uma vacinação, e no ano passado não se tinha vacina, enfim e tal, né, mas que foi uma oportunidade que se perdeu, né. Quer dizer, os alunos, tanto do ensino universitário, quanto os alunos da rede estadual, municipal, não têm acesso, um bom acesso à internet. Tá? E tudo bem que o Brasil não é o Uruguai, o Rio Grande do Sul já é mais parecido com o Uruguai, né? Quer dizer, aquele projeto lá do Mujica, né, que deu um tablet, quer dizer, para cada estudante, né, e ofertou acesso. Quer dizer, outro dia eu vi o governador Leite dizendo criticando, né, que tem que voltar às aulas presenciais, mesmo com essa bandeira preta, flex, né, que nós estamos tendo. Nesse momento, ela continua preta, mas está tudo flexibilizado, né? Está todo mundo na rua, igual restaurantes e bufês lotados aqui na Cristóvão Colombo. Né? E ele dizendo que essa questão do ensino na distância, ele não disse que é uma piada, mas ele quase disse isso. Né? Podia colocar dessa forma, né? Quer dizer, não era eficaz. Né? Quer dizer, e o que foi feito? Né, dizer que, às vezes, na casa tem apenas um celular que o pai usa para o trabalho, ou que está desempregado e não tem como pagar, e tem 3 filhos que necessitam de acesso, o que foi feito para esse acesso? Né? O que a universidade, com a sua tecnologia, né, fez, né, para que os alunos que têm um acesso precário, fora da pandemia também. A pandemia acentuou, a pandemia trouxe à tona esse problema, né? Mas a questão do acesso à internet, que hoje é uma questão de cidadania, não deveria ser, né? Mas tu é cidadão, né? Quase tu tem que baixar aplicativo, para baixar aplicativo tem que ter um celular, e não pode ter qualquer celular para baixar tantos aplicativos quanto a vida moderna exige, inclusive para exercer a cidadania, né? E aí fica, eu acho, uma questão, né? Quer dizer, o que a universidade fez também para os seus alunos. A sociedade deveria ter feito para todos. Né? Mas o que estaria ao alcance da universidade em termos de corrigir esse acesso? Né? Quer dizer, às vezes a gente culpa o EAD. Quer dizer, não, nós temos que ver o EAD como uma questão de acesso. Né? O EAD é uma coisa emergencial. Ele não é para sempre, ele é para não ficar parado na pandemia. A gente pode questionar isso aí por vários lados e tal, né? Mas ele expôs uma coisa: nós temos uma boa parte dos alunos que não tem acesso à internet, mesmo em tempos sem pandemia. Né? E eu acho que isso aqui é uma precarização. Né? Uma precarização no sentido que não se chegou, ela nem foi destruída, porque ela não aconteceu ainda. Né? Então, eu acho que isso aqui eu acho que cabe também, junto, acrescenta ao tema, né? Nós temos muitos alunos do PET, né, que têm uma tremenda dificuldade, a gente nota nas reuniões, né, ou fica caindo, ou às vezes não consegue entrar, ou às vezes isso, que é aquilo que eu coloquei na reunião dos tutores ali, né, o Fred e Gabriel, né, passa uma boa rede de internet na frente da casa dos nossos alunos, né, para a gente exigir depois a aula, que façam tarefas, né, que exigem uma boa internet, né, quer dizer, está compatível com isso, né, quer dizer, o que se fez para melhorar o acesso. Eu acho que o acesso é importante. O EAD é discutível, né, uma coisa emergencial, mas expôs que o acesso é muito discriminatório, ele é muito deficiente. Isso é que eu queria trazer para o grupo, né? Eu posso contribuir também com vocês?
Não sei se tem alguém na minha frente. Se alguém quiser se inscrever, pode colocar no chat ali, mas é a tua vez, pode falar. Tá, ok. Eu sou a Petiane Maria, faço parte do grupo do PET, Políticas Públicas de Juventude. O PET, ele é formado basicamente por cotistas, inclusive eu. Então, a bolsa para a gente significa muito, né, porque a bolsa que vai ajudar a nos manter na universidade, né, e inclusive a concluir nossos estudos. Então, em questão da pandemia, a gente vê que é um descaso geral, sabe? A gente vê o descaso dos nossos governantes, a gente vê o descaso da universidade. E isso, assim, deixa a gente mais frustrado, mais do que a gente já está, né? A gente tem que dar conta da universidade, tem que dar conta... eu vou falar um pouco do meu, né? Tenho que dar conta da minha família. E também tenho que dar conta do o que eu quero colocar com isso, que a minha bolsa, ela não só, tipo, veio como ajuda para minhas questões financeiras, mas eu acabo destinando para outros colegas, sabe, porque a gente vê que nós estamos aqui entre amigos, né, algumas pessoas, eu busco ajudar da forma que eu posso, mas a gente fica nessa, né, que a gente não tem esse apoio, né, então a gente busca fazer esse caminho de estar sempre apoiando uns aos outros, assim como nós estudantes da universidade. Então, essa bolsa significa muito para quem não tem uma renda fixa, sabe? Para quem não pode contar. Meu curso é integral, eu não posso trabalhar, então só resta a bolsa para garantir que eu termine o curso. E fora que eu tenho que tirar muitas vezes dessa bolsa para ajudar meu pai. Meu pai sofreu um acidente leve, né? E está desempregado, ele não tem um trabalho fixo, eu acabo ajudando meus pais também, sabe? Então, imagine só, né, você ter uma bolsa, né, que há muitos anos, né, ela não tem reajuste, né, e contar com isso para sua subsistência. É claro que, se pensar, né, nessa quantia, não dá, né, realmente não dá, e a gente acaba buscando outras alternativas para sobreviver, mas essa bolsa é de uma valia muito importante. E a gente, como estudante, tem o papel, né, de estar garantindo, né, de não estar aceitando tudo isso que está sendo imposto para a gente, porque a gente sabe que essa precarização é um projeto, né, como já dizia o Freire, né, esse é um projeto. Nós sabemos disso. Então, a gente tem que realmente fazer alguma coisa, né, porque a universidade, pelo meu ver, né, está dificultando, porque eu conheço colegas que moram na CEL, né, que não estão recebendo a bolsa, porque fizeram uma renovação dos benefícios, né, o que, ao meu ver, não era ideal fazer neste momento de pandemia, né, não sei se talvez fosse intencional da parte deles, né, para acabar cortando algumas bolsas, mas eu tenho sabido de pessoas que não estão recebendo a bolsa, né, por causa da renovação, não conseguiram ou acessar o sistema ou atualizar os documentos e estão sem acessar a bolsa. Agora, imagine só a situação desses alunos nesse momento, né, fora de relatos que eu vi, e também que me contaram, né, que tem estudantes que moram na casa do estudante, que estão confinados dentro de um quarto, e tendo que sobreviver com R$200, sabe? E era tão impactante para mim, o meu irmão me contando um depoimento de uma estudante que mora aí na casa do estudante, falando que as pessoas estão reclamando nos seus confortos das suas casas, né? E a gente que está aqui confinado entre quatro paredes, só no quarto, né? Então, dizendo que teria que sobreviver com R$200, era o que a universidade estava dando. Então, isso tudo, assim, faz a gente pensar, né, que não é só
não é só um grupo, não é só algumas pessoas que estão passando por isso, mas muitas pessoas, sabe? Pessoas que estão desistindo pela dificuldade, sabe? Porque a gente sabe que não é fácil, né? E a gente, já que a gente faz o que pode. Quando a gente desiste é porque realmente não dá, sabe? Não tem como, mas a gente se vira, a gente faz o que der para fazer e quando realmente não dá, a gente desiste, sabe? Então eu queria colocar assim esse relato, né, para ajudar na discussão. E eu acredito que a gente como estudante, né, de escola pública, tem um papel, né, de estar como bem colocou, né, não sei se foi a primeira pessoa que falou, eu esqueci o nome, mas ele colocou bem, né, que a gente tem o dever e a obrigação de estar retribuindo a sociedade de alguma forma, né, e o nosso papel agora, acredito que é a partir do manifesto, então temos que fazer alguma coisa, sabe, não dá para ficar parado, não dá para aceitar mais isso, tudo que está acontecendo, sabe, eu acho que já chega, né, temos que dar um basta, sabe, isso tem que partir da gente, né, a gente que está aí que está nas universidades, que está nesses meios, né, temos que fazer revolução, porque senão a gente não sai dessa, sabe, da melhor maneira possível. Obrigada. Eu que agradeço, Maria. Quem falou sobre nosso compromisso foi o Gabriel. Mais algum depoimento? Alessandra, Isadora, Tessier, Fernanda. Eu queria adicionar mais um comentário. Eu acho que o efeito dos cortes também desperdiça muitos talentos que a gente poderia desenvolver na ciência, na tecnologia. E, bom, vocês tinham perguntado do papel da universidade na pandemia, eu acho. Eu não consigo admitir que podem ter pessoas que talvez, se tivessem o aparato adequado, sei lá, ajuda adequada, pudessem estar salvando vidas, sabe? E não poder fazer isso por causa de R$400, sabe? Eu sou bolsista do Fundo Centenário e eu me inscrevi na bolsa para poder continuar na graduação e adiantar as minhas cadeiras, porque senão eu ia acabar sendo jubilada. Eu acho que há um tempo atrás eles fizeram uma ação que com R$1, com a doação de R$1, poderiam construir uma viseira para o pessoal da área da saúde. Foi bem no início da pandemia, sabe? E eu fico pensando, se com R$1 já dá para fazer toda essa diferença, com R$400 daria para fazer muito mais. Além, tipo, sabendo que já é pouco, né? Com mais recursos poderia fazer mais ainda, sabe? Só que eu não sei para onde vai esses recursos. Às vezes eu sinto que a URGS parece nossos campos de produção de comida, porque a gente exporta horrores e nunca chega aqui, sabe? A URGS produz bastante conhecimento, mas não chega para as pessoas, sabe? E eu não consigo identificar o que a gente poderia fazer para transmitir isso, sabe? Enquanto estudantes, talvez não cientistas ainda, sabe? Não sei o que a gente poderia fazer, e nesses 4 anos que eu estou dentro da URGS, eu me pergunto isso e ainda não sei, sabe? E talvez mais debates a gente consiga, mas eu sinceramente não sei, me sinto muito perdida, e eu acho que isso é péssimo, porque eu poderia estar fazendo alguma diferença, enquanto eu estou aqui perdida sem saber o que fazer, sabe? A universidade não se posiciona. De fato, é uma pergunta que todos nós temos feito para nós mesmos e para os nossos coletivos diariamente, né? O que nós podemos fazer, né? Tanto relacionado à pandemia, como relacionado a essa crise política, o que podemos fazer, né, para contribuir ao nosso modo para essas questões. A nossa ideia com o manifesto foi um pouco isso, né, de
dar visibilidade para essas demandas e poder visibilizar um pouco do que nós pensamos, né? Nós, bolsistas do PET, o que nós temos pensado e o que nós temos refletido sobre essa situação. E daí, bom, vamos ver se a gente consegue chegar num texto que seja consensual para todo mundo, né? De algumas demandas, de algumas afirmativas que nós precisamos colocar no papel e publicizar. Né, e a nossa ideia é que esse manifesto seja encaminhado tanto para a reitoria, né, como para o FNDE, para a gente poder, pelo menos, marcar a nossa posição, né, se a gente vai conseguir ou não ter nossas demandas atendidas. Isso já faz parte de um processo político mais amplo, né, de lutas e de retrocessos, enfim. Fred, eu gostaria de lembrar, não sei se é de conhecimento de todos os alunos, principalmente, né? E que eu acho que é assim, eu acho que não houve mudança nisso, né? Mas o porquê que o valor da bolsa também está congelado, né? É que o valor da bolsa, ele como é que se diz? Ele é um percentual, né, de das outras bolsas ao salário do professor, do básico, né? Quer dizer, não há aumento das bolsas, porque não há aumento do salário dos professores também. Né? Ele é um percentual lá, não me lembro qual categoria mais, né? E se ainda está assim. Né? Mas, quer dizer, nós também não temos recebido nenhum tipo de aumento. Né? Nós mudamos de categoria. Né? Passamos lá de adjunto 3 para 4, para associado, e com isso a gente ganha lá um percentual, lá uma remuneração a mais. Mas uma das causas, né, quer dizer, é esse vínculo também. E não há aumento, portanto, não há aumento da bolsa. Né? Então, eu acho que isso aí é um outro problema também, né? Porque aí há esse vínculo, quer dizer, o aumento da bolsa significa haver um outro aumento, né? Quer dizer, não é uma coisa independente, né? Ou teria que transformar em uma coisa independente. Então, a bolsa de iniciação científica, a do PET, etc. e tal, a do mestrado, a do doutorado, todos são um percentual em relação. Né? Eu não sei se ainda continua isso. Era assim. Né? Eu não vi nada que tenha mudado. Só para esclarecer, né, de que quer dizer, frente, né, a demanda do necessário aumento, né, mas ele não é sozinho, ele está vinculado a outras questões, tem que observar se ainda continua assim ou não, tá? Só para tentar um esclarecimento aí. Excelente esclarecimento, Luiz, obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário. Diga, Vocês Fernanda. me ouvem? Sim, perfeitamente. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou integrante do PET Biologia. E eu, na verdade, compartilho muito desse sentimento de impotência que a Natasha tem também, ela falou agora na fala dela, em relação a isso das bolsas. Eu também não sabia como funcionava muito direito, assim, por que a gente não tá conseguindo isso. E o que a gente pode fazer para lutar contra essa precarização, contra esse congelamento das bolsas, contra tudo isso que tá acontecendo, porque eu tenho a sorte e o privilégio de não depender 100% da minha bolsa. Então, se ocorresse alguma coisa hoje em dia, eu não teria que deixar a universidade, mas eu tenho colegas e amigos que já passaram por isso. E tem esse caso de a bolsa hoje em dia, ela não está sendo suficiente para as pessoas que precisam se manter só com esse valor. E isso é muito preocupante, né? A gente tem um aumento exorbitante de preços em absolutamente tudo, e a gente não tem esse aumento das bolsas, né? Então as pessoas não conseguem nem ter esse acesso para poder fazer pesquisa, para poder tá devolvendo para a sociedade do jeito que a gente quer, porque esse valor não é suficiente. Então eu acho muito é isso, né? A gente
A gente se sente impotente. Eu acho isso mesmo. Muito obrigada. Então, pessoal, alguém gostaria de seguir com algum relato? Algumas pessoas do grupo não se manifestaram ainda. Oi, bom dia. Bom dia, Roberto. Desculpa, pessoal, né, problemas aqui da internet, e aí eu fico constrangido um pouco, além do atraso, de dizer alguma coisa que também já foi dita, mas já que eu manifestei uma coisa ali no chat, né, vou justificar, né. Eu não sei se esse dito ainda é contemporâneo, mas quando eu era pequeno tinha muito essa brincadeira, né, do assaltante que chega e, ao fazer o assalto, hoje em dia se diz perdeu, né, mas antigamente parece que eles diziam a bolsa ou a vida. E é uma escolha falaciosa, porque se você escolhe entregar a bolsa, você perde as duas, né? Então, de alguma maneira, eu queria fazer essa relação de que a gente precisa, sim, e é muito justo que a gente reivindique, até num movimento muito maior do que só os programas PET da URGS, né? Porque não se trata de que estamos passando por uma crise, não há recursos, né? Essa questão que eu falo da Bolsa Vida é porque se trata exatamente de um assalto, né? E o discurso de qualquer governo que não tenha nenhum interesse a não ser sustentar o que é a lógica do capitalismo, né? Essa redistribuição completamente injusta daquilo que se produz no país, é exatamente chegar dizendo, estamos em crise. E se estamos em crise, precisamos de medidas de austeridade. Todo mundo tem que apertar o cinto. Primeiro vamos fazer crescer o bolo, para depois dividir o bolo. Aquelas conversas que a gente escuta já, bom, desde que nasce, né? Porque sempre um pouco da filosofia de governo é essa, né? Estamos em crise. Eu fiquei sabendo, alguém me contou, né, que essa coisa de já ter o parcelamento do custeio em outros anos, porque nesse ano nem veio, né, era exatamente a partir do governo Temer, pode ter se enganado essa minha informação, né, de um pedido de, estamos em crise, né, e aí temos que fazer o parcelamento do custeio, né, entregar todo o custeio dos programas PET desde o início do ano, porque, bom, cada um tem que dar a sua parte e tal. E agora a gente vive o fato de que alguns grupos PET nem custeio teve, né? E agora, né, esse momento onde os alunos e as alunas também não estão tendo notícia se essa bolsa virá ou não. Então, eu acho muito justo que a gente não fique com isso que querem nos impor, né, de uma, como é que se diz, de colocar a opinião pública mais, de novo, contra a universidade, do tipo, quais são os discursos que vão surgir aí? Primeiro, que só se faz balbúrdia, que é um antro de esquerdista, o pessoal não conhece a universidade, né, para ver que realmente é exatamente o contrário, basta ir em alguns cursos aí. E a mesma coisa, a ideia de que, então nós estamos em crise e vocês querem bolsa. Outra, então estudo agora tem que pagar, né, tem que pagar estudante para estudar. No meu tempo a gente estudava porque, sabe, esses sensos comuns, assim, que são fáceis de capturar a opinião pública. E se a gente ainda fica compadecido de que nós temos que dar a nossa parte, a gente tem que saber que nós estamos sendo roubados, né? Porque esse dinheiro que se economiza, a gente, normalmente, com pouco a pesquisa, descobre para onde eles estão escoando, né? E não é nada para dentro do Brasil, não. Então, eu acho que seria justo, sim, né, que a gente tentasse uma mobilização mais nacional, no sentido de ir até os caminhos jurídicos e tal, de direito, porque isso está na regulamentação, na lei, o pagamento da bolsa, o custeio, né? E não ficar muito assim, mas nós não estamos dando a nossa parte, como é que vão nos ver, né? Era isso.
Obrigado, Roberto. Estou vendo que os grupos já estão retornando. Vamos esperar mais uns minutinhos. De repente, o primeiro grupo já pode começar com um relato de como foram as discussões nos outros grupos. Eu acho que, de repente, a gente pode começar com o nosso, né, que nós já somos o grupo A, né, de repente a gente já pode começar aqui. Eu fiz um pequeno relato, né, o nosso grupo começou com a discussão do sentido de dever que nós sentimos, né, de retornar à sociedade, o investimento que a Bolsa significa na nossa formação, né, um sentimento compartilhado por vários de nós, né, desse compromisso de retorno para a sociedade. Uma das participantes ressaltou a Bolsa como um recorte social, né, de que as bolsas Prime fazem um contraste com as bolsas de iniciação científica, que geralmente estão destinadas mais aos alunos com menos precariedades, né, que vêm de escolas particulares, etc. Foi um relato recorrente, né, a noção de que sem as bolsas as coisas ficam mais apertadas, né, bolsa ruim com ela, muito pior sem ela. A questão do transporte também foi mencionado, né, tanto de que o transporte é muito demorado, mas que também o transporte se tornou uma coisa muito cara, né, de que onera bastante os orçamentos, né. Um relato muito contundente com relação à questão do acesso à internet e equipamentos de qualidade, de que esse é um problema que sempre existiu e a pandemia só fez aflorar isso. E daí emerge a pergunta, né, o que a universidade fez para os seus alunos, né, o que estaria ao alcance da universidade para corrigir esse acesso, e que o EAD é uma questão discutível porque é emergencial, mas o acesso é central e precisa ser enfrentado, né, não só agora, mas em qualquer tempo. E esse acesso a equipamento, internet de qualidade, é uma responsabilidade da sociedade, né, não é uma responsabilidade individual que cada um tem que correr por si mesmo, né, a sociedade tem que garantir de que todos tenham acesso a esses recursos. Um relato também disse que a Bolsa significa muito para a gente, pois ajuda a gente a se manter na universidade. O descaso dos governantes nos deixa mais frustrados, porque a Bolsa significa muito para quem não tem e uma renda fixa, e ela ajuda também a constituir uma rede de apoio, né, porque a Bolsa não ajuda só aquele que recebe a Bolsa, o benefício, né, mas ajuda também familiares e às vezes colegas, né, então eu entendi que a Bolsa fortalece uma rede de apoio. Um relato manifestou que alguns estudantes que moram na casa dos estudantes estão confinados dentro de um quarto e têm que sobreviver com R$200, né, que esse valor é muito pouco. Também foi dito da burocratização, né, de que algumas burocratizações têm dificultado o acesso a esses benefícios. Muitas pessoas estão desistindo da universidade porque não é fácil. A gente faz o que pode e quando desiste é porque realmente não dá. O nosso papel é fazer alguma coisa, não dá para aceitar mais isso tudo que está acontecendo, e como o valor da Bolsa não é suficiente para o sustento dos estudantes, muitas vezes é difícil devolver para a sociedade esse investimento público que é realizado, né, porque as pessoas têm que se envolver em muitas coisas, além da Bolsa tem que trabalhar, ou tem que receber Bolsa de vários projetos diferentes, enfim. Então, foram várias questões que emergiram aqui, né? E também o descaso dos governos, né? E de como que esse descaso é algo recorrente e sistemático. Essa foi a síntese, né, das discussões que nós tivemos aqui no grupo A. De repente, algum grupo já quer dar prosseguimento aos relatos, né? Nós já estamos aqui com 66 participantes. Pelos meus cálculos, já estamos com quase todos os grupos retornados aqui no grupo A. E aqui no grupão, né? E se falta alguém, falta um grupo no máximo, né? Então, eu acho que a gente pode passar para o próximo grupo para que seja relatado a discussão. O grupo B, de repente, a gente pode seguir nessa ordem, né?
Oi, tô tentando, a Carol, do grupo B, mediadora do grupo B, tô tentando acessar meu celular aqui para poder ligar a câmera. Oi. Pronto. A gente fez a discussão do grupo B, então, foi uma discussão muito legal, muito tranquila, assim, de fazer. Vou trazer alguns pontos aqui do que a gente abordou. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim, te ouvimos, Carol. Então, a gente falou sobre várias questões com relação às bolsas, né? Principalmente sobre a importância das bolsas serem um incentivo, né, para a produção de pesquisa, estímulo, e para fortalecer a produção das universidades. Carol, seu áudio está um pouco oscilante, está um pouco fugidio para mim. Eu acho que quando estava com o áudio aberto no outro perfil, estava melhor. Tá, deixa eu fechar aqui e vou abrir no próximo. Não, mas se você segurar o teu microfone assim, é possível. Melhorou agora. Pronto, agora melhorou, povo? Perfeito. Sim. Vamos adaptando, né? Assim que a gente segue no ensino remoto. Isso mesmo. Então, vou voltar de novo, então. A gente falou sobre essa questão das bolsas serem incentivo para a produção, né, e um estímulo de ensino, e fortalecer a produção das universidades, né. Falamos também sobre a bolsa possibilitar, né, a permanência de estudantes na graduação, enfim, nas áreas da produção do conhecimento e tal. Falamos também de que a bolsa é a possibilidade de acesso também à universidade, né? Porque ainda que o valor seja abaixo do que a gente precisaria para disponibilizar tempo e energia para fazer as ações e atividades, ela dá um apoio financeiro para que a gente possa permanecer na universidade, né? A gente falou também que os cortes na universidade, eles impactam diretamente na vida dos estudantes, assim, né? Principalmente aquelas e aqueles e as pessoas em geral que vivem em situação de pobreza, assim, né? Então, as pessoas que têm necessidade de moradia, de alimentação e tal, os cortes vão impactar principalmente na vida dessas pessoas, né? Inicialmente, essas pessoas vão sofrer ainda mais o impacto dos cortes, né? Então, os cortes, eles dificultam, né, a permanência dos estudantes na universidade, e a defasagem das bolsas amplia essas dificuldades, né? Então, quando a gente olha para as bolsas e vê tanto tempo de defasagem, a gente vê que o que já estava difícil, agora com a pandemia, ficou mais difícil ainda, né? Então, estudar com fome, trabalho precarizado para sustentar, agora foi ampliado num grau muito mais elevado, né? Então, isso foi falado no nosso grupo. A gente falou também sobre a possibilidade de fazer campanha única dos PETs da URGS, né? Pensando em ações concretas que fortaleçam e deem apoio à sociedade, que, enfim, fomentem discussões na sociedade. E falamos, assim, como a ligação entre os PETs é fundamental, assim, para ampliar a nossa capacidade de ação, assim. Falamos que, por exemplo, o PET Bill, né, colocou que está fazendo ações desde o ano passado de divulgação e informações sobre a pandemia, sobre prevenção, vacinação, também sobre saúde mental, né? E
cada grupo deve estar fazendo as suas ações, assim, como seria mais potente se a gente tivesse conjuntas. Então, falamos sobre a importância da gente ter essa relação dos pets estreitada. E, deixa eu ver aqui. Uma pergunta também que a gente levantou que seria interessante, né, da gente ver, assim, como é que tá isso nos pets, quantos grupos pets ficaram sem custeio, né, sem a verba de custeio, e como que a universidade está se organizando para possibilitar que essa verba de custeio chegue, né, até os grupos, de fato, assim. Falamos também sobre a precarização do PET da universidade ser um projeto em curso, que segue cada vez mais se ampliando, mas também a gente entende que se a gente tiver juntas e unidas e dialogando com proximidade, a gente pode ter mais capacidade de ação, assim, digamos, né? Pode ampliar a nossa atuação, assim, na sociedade, nossa contribuição como um todo. Acho que é por aí, não sei se o Mendy está por aí, se quiser fazer uma contribuição também, que mediou junto comigo esse grupo. Oi, gente, tudo bem? Então, na verdade, assim, a minha contribuição mais é para concluir, assim, né, coisas que Carol falou muito bem aí, tudo que a gente falou sobre privilégios também, né, sobre como que a gente encara, na verdade, ter essa bolsa, e eu acho que essa ligação entre a universidade e as demais pessoas, né, porque a gente entende essa segregação, né, isso que é essa divisão, enfim, né? E falamos sobre isso, assim, né? Sobre essa importância das bolsas em si, como que é para cada pessoa, assim, né? Falamos dessa produção, disso, assim, né? E mais ou menos, se eu for falar, vou falar as mesmas coisas que Carol, assim, né? Então, acredito também né, nessa possibilidade de unificar, né, o pensamento em si, em conjunto dos pets, assim, né? Então, isso é necessário, gente. Obrigada aí. Então é isso do nosso grupo, foi muito bom a gente poder discutir em grupo pequeno, isso a galera ressaltou bastante, né? Essa possibilidade da gente estar em contato num grupo menor possibilita que a gente também consiga dialogar de uma forma mais horizontal, digamos assim. Então, grupo B, essa foi a contribuição para o debate de hoje. Valeu por... Próximo grupo. Não sei se o Kevin quer começar trazendo aí, Kevin. Né? Kevin, Gabriela. Sim, somos nós. E eu e a Gabriela, a gente estava mediando o grupo C e falamos sobre algumas questões ligadas à permanência, como durante a pandemia se dificulta mais essa permanência, tanto pelo atraso das bolsas, que elas já não são num valor ideal, digamos assim, né? Elas são bem abaixo do necessário para uma subsistência e mesmo com isso a gente ainda tem um atraso das bolsas, né? Então, para além do atraso, tem a questão dos alunos da casa do estudante, que eles dependem ainda do RU, e a má qualidade da comida do RU, os alunos trabalhadores que passam por muitas dificuldades para conseguir renovar o TRI, conseguir as passagens. Então, a questão da permanência, ela apareceu bastante, assim, no nosso grupo, como a bolsa sendo uma fonte de subsistência e como essa subsistência ela é precarizada, tanto na alimentação, no transporte e a própria bolsa em si, e a bolsa ainda não chega, né? Também uma questão que trouxemos no grupo foi sobre
uma possível volta às aulas presenciais, mas criando condições para que essa volta acontecesse, porque poderia se pensar em outros cursos que, além da saúde, poderiam estar contribuindo nesse momento de pandemia em diversas frentes para conseguir criar um embate maior, assim. E também foi falado que essa volta ela teria que ser uma intenção da comunidade universitária, né? Não só alunos, professores, mas os trabalhadores terceirizados também. Então teria que ser um comum acordo de uma volta com condições para essa volta acontecer, né? Acho que a Gabi pode complementar. O Kevin falou, assim, acho que tá bem, trouxe bem o que a gente discutiu, assim, da Bolsa ter esse caráter de... Na verdade, né, a gente sabe que ela tem isso de ser para fomento da pesquisa, e a gente se coloca nesse sentido também, né, pesquisa, trabalho na extensão, mas a Bolsa, ela acaba tendo esse caráter de sustento, né, de permanência, como o Kevin colocou, assim. E aí teve uma frase que um dos participantes falou, sobre a segunda pergunta, né, como que sente a precarização da universidade, falou que cada corte de bolsa, cada corte na universidade é um ataque cardíaco, e que é bem isso, né, tipo assim, quando se depende desse dinheiro, cada corte significa uma comida a menos, significa uma conta a menos, né, uma conta a mais, na verdade, mais atrasada, né, e o quanto isso é inaceitável, né, o quanto esse atraso de bolsa é um descaso, assim, com os estudantes, enfim, com as pessoas que trabalham, que fazem essa universidade acontecer, né, porque, afinal de contas, é a gente que dá sentido à universidade, aos estudantes, aos professores, aos trabalhadores, às terceirizadas, né, e, portanto, essa universidade, ela tem que estar a nosso serviço, né, e, enfim, acho que é um pouco isso, assim, né, da gente pensar em como transformar o que a gente está discutindo aqui numa mobilização também, né, dos PETs, assim. Agora, não sei, acho que é mais ou menos isso, assim, mas daí o grupo D aí, quem quiser já ir falando também. O grupo D, eu e o Pedro, não sei se o Pedro quer se manifestar. Mas a gente discutiu basicamente a mesma coisa que todos os outros grupos, né, que até a gente colocou que a gente vive num momento de total impotência e não saber o que vai acontecer amanhã. Esse mês a gente recebeu bolsa, mas será que no mês que vem a gente vai receber a bolsa? A gente fica nesse impasse de não saber o que vai acontecer, né? Será que a gente vai receber a bolsa ou não? Porque a bolsa é isso, né? A bolsa, para algumas pessoas, até é questão de sobrevivência. O pessoal colocou, antes eu usava a bolsa para pagar o transporte para poder ir até o Vale ter a aula. Agora eu estou definindo a bolsa para pagar outros tipos de conta, né? O pessoal falou bastante também da saúde mental, que eles estão muito trancados dentro de casa e até usam parte da bolsa para conseguir pagar psicólogo. Teve outros relatos que antes destinava a bolsa, antes tinha a bolsa, sim, apenas como um extra, mas agora, diante de todo o cenário da pandemia, o dinheiro da bolsa está para comprar comida, né? Porque a pandemia veio e fez uma lavagem, assim, de destruição na vida das pessoas, juntamente com o governo que não presta assistência nenhuma, né? E quando a gente fala também no desmonte, os cortes de verbas, né, deixa essa impotência na gente, que a gente está de maneira remota e o governo está usando isso para fazer o desmonte dele, que é o que ele quer desde o início. O pessoal até comentou que é o corte dos sonhos, né, porque a maioria das pessoas tinha planos dentro da universidade, fazer mestrado, doutorado. Eu comentei que eu queria muito fazer residência e agora com esses cortes vem uma destruição de sonhos, assim. E a gente até colocou a questão do como a universidade deveria devolver
para a sociedade, né? Tudo que a gente recebe. Mas diante de todos os cortes que a gente está tendo nesse momento, fica difícil a gente tentar devolver alguma coisa, apesar da gente ter ainda uma certa estrutura, receber as bolsas, mas fica difícil, né? Porque muitas pessoas não estão conseguindo se manter na universidade, estão tendo que ir trabalhar nessa pandemia, e a universidade está sem apoio nenhum. Ficou bem claro nesse governo que a gente não tem apoio à ciência, né? E a universidade faz ciência, todas as áreas fazem ciência. O pessoal das ciências humanas relatou também que desvalorizam muito, né, essa área das ciências humanas, e que é como se não, para o governo, principalmente, tanto faz, né? Ele quer tirar bolsas de mestrado, doutorado desse pessoal, sendo que não é só a área das exatas ou da saúde que faz ciência, todo mundo faz ciência. Então, bem difícil, assim, tentar devolver alguma coisa, mas que a gente poderia sim, principalmente como PET, a gente poderia tentar se aproximar mais da população também. Então, é isso. Não sei se alguém que participou quer falar mais alguma coisa, mas no grupo D, basicamente isso que a gente comentou lá, do corte dos nossos sonhos, saúde mental. Próximo grupo, então, pode... Bom dia, gente. Meu nome é Felipe, eu faço parte do PEC Civil. Eu estava no grupo de discussão da sala E. E nossa discussão, ela girou um pouco em torno de como o pessoal estava tímido. A Eloá, que foi a nossa moderadora, começou a fazer várias questões ali para a gente responder e ver qual era o perfil ali do nosso grupo. A maioria pessoal da engenharia, tinha educação física, biologia também. E o que a gente conseguiu ver, né, de uma maneira meio não rigorosa, mas era que nosso grupo eram pessoas mais bem sustentadas economicamente e socialmente, e não passaram por tantas das dificuldades que já foram mencionadas aqui, né? Então, acho que mais do que foi um pouco levantado pela Eloá, foi da gente perceber essa condição de maior facilidade que a gente tem para enfrentar a pandemia e poder utilizar isso a favor da sociedade de alguma maneira e nos questionarmos como poderíamos utilizar, por exemplo, essas condições que temos para ajudar os outros e dentro da universidade, quanto fora, né, fazendo, enfim, projetos de extensão ou doando coisas que a gente já não precisa mais, caso seja uma realidade, né. E nossa discussão passou bastante por isso. Não sei se alguém mais do grupo E quer acrescentar alguma coisa, mas foi basicamente isso, foi mais uma reflexão para o nosso grupo, mais do que debater a funcionalidade das bolsas e da motivação desse atraso das bolsas dos petianos. Então, acho que encerro minha fala, se alguém mais do grupo E quiser acrescentar, senão acho que a gente pode passar para o F. Então, gente, se alguém do grupo E não tiver nada para acrescentar, eu já vou passar para a fala do nosso grupo, o grupo F. Eu sou a Júlia, sou do PET da Materiais, e o que a gente debateu no grupo F, na questão das bolsas da universidade, o que representa a bolsa, eu acho que a palavra que predominou foi permanência. Realmente, no nosso pequeno grupo, os alunos, os petianos que estavam ali, realmente dependiam da bolsa para pagar suas contas, para ter a permanência na universidade. E mesmo com a questão de pandemia, de não estar em Porto Alegre, não estar pagando apartamento, realmente ainda continuam contas, ainda tem conta de luz, ainda tem conta de internet, muitas contas. E também foi citado que para estágio e para ir para a bolsa em si, todo o transporte, tudo já é feito com o dinheiro da bolsa, e que, principalmente nessa época de pandemia, algumas pessoas usam o dinheiro da bolsa para estar ajudando pessoas da sua família que não estão empregadas no momento ou que estão com dificuldade financeira. Então, basicamente foi isso, foi falando sobre as bolsas.
Sobre a questão dos cortes na universidade. Richard, se eu estiver falando alguma coisa, se tu quiser complementar, que foi mediador da sala, pode falar. Mas a questão dos cortes na universidade, foi comentado que os mais prejudicados acabam sendo a instituição estudantil e, consequentemente, os cotistas da universidade. E foi comentado sobre a questão dos PETs não receberem o dinheiro do custeio. E sobre a questão das bolsas, muitos professores, foi citado que muitos professores se disponibilizaram a auxiliar os alunos nessa questão de pagamentos, porque realmente nós, como alunos, ao momento que não recebemos bolsa e a gente depende desse dinheiro para pagar as nossas contas, não tem como falar para um banco ou não tem como falar para uma empresa de luz que tu não pode pagar uma conta nesse mês porque tu não recebeu uma bolsa. Então, algo que foi comentado foi que alguns tutores se ofereceram para auxiliar os alunos nesse mês que não veio a bolsa, e que isso gerou um sentimento muito grande de conforto e acolhimento dentro dos PETs. Passando, então, para o último tópico, do papel da universidade, a gente comentou sobre a questão que eu acho que trouxeram antes para o grande grupo, a questão de serem aplicados testes de Covid, e isso não está sendo direcionado para alunos da casa do estudante, por exemplo. Foram compartilhados sentimentos de como é lidado com a questão do Covid nas casas de estudante, que é realmente um conglomerado de pessoas, e se alguém pega o Covid ali, é muito fácil espalhar para as outras. E a gente comentou como a universidade, muitas vezes, não direciona esse trabalho social que acaba fazendo, esse trabalho, essa frente que acaba tendo na pandemia para os próprios alunos da universidade. Então, acredito que foi isso que a gente conversou no nosso grupo. Se alguém quiser aí falar, se alguém quiser abrir o microfone e se da chamada, por favor. Não sei se eu consegui abordar todos os pontos, mas é isso. Só complementando, então, acho que a gente falou também do PET poder ser um espaço de escuta, de um certo acolhimento, assim. E a gente também viu a necessidade de debater em outro momento como são feitas as avaliações individuais e dos grupos, assim. Porque em alguns PETs rola muita cobrança, rola ameaça de perda de bolsa, inclusive. E, enfim, coisas bastante inadequadas e tensões que a gente não precisa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, surgiu essa sugestão também de a gente poder estar debatendo em outro momento. E me sinto contemplado pela fala de vocês, gurias. Muito bom. E também é uma questão que era sobre a URGS também ter recursos, por exemplo, os testes da Covid, e não implementar na comunidade também, nas casas do estudante. Só também chamar atenção para isso, assim, que os recursos que a própria universidade tem, ela também não utiliza, assim, não tem uma preocupação, né, de estar resguardando, assim, a sua própria comunidade. Sendo que estaria dentro do seu alcance, assim. Acho que a gente falou da não homologação das bolsas de março. Comentamos. Tá, então é isso. Muito obrigado. Se alguém mais tiver quiser inteirar alguma coisa, senão era isso. É isso. Agora a gente podia retomar a questão do manifesto, né? Dizer que nós vamos encaminhar isso. Gabriela podia comentar para a gente? Gabriela. Posso comentar. Acho que então a ideia é que a gente pegue essas questões que a gente discutiu e inclua no manifesto para que a gente possa encaminhar para outras instâncias também. Mas não sei, assim, na verdade, eu acho que seria interessante a gente pensar em ações para com essas discussões que a gente está tendo, né? Não deixar que elas se acabem só nesse encontro, assim. Então, não sei, assim, na verdade, uma ideia que eu tive agora, sabe, de fazer, de repente, um docs e saber do retorno, assim, de vocês, o que vocês acharam do PET, o que vocês acham que poderia ser feito, assim, mais para frente até, para levar, assim, de repente, para outros interpets também
dar continuidade a essas discussões também, né, que eu acho importante que a gente transforme esses espaços em espaços para a gente debater essas questões que atravessam a nossa vida diretamente, assim. Então, acho que as ideias é trazer isso para o manifesto, né, eu acho que, inclusive, dá para trazer a questão da testagem, né, se bem que essa questão dessa testagem dos estudantes da CEL seria no âmbito mais URGS, né, mas realmente, assim, tipo, isso que as meninas falaram e que o Richard retomou depois é que é um absurdo, né, tipo, os estudantes da CEL que ficam aglomerados lá não podem ter direito a próprios testes que a URGS faz, que os próprios estudantes estão trabalhando ali naquele projeto, assim, né, tipo, é muito bizarro, assim. E a questão também do reajuste das bolsas, que não é reajustado desde 2009, né, então, tipo, é um valor, assim, que inclusive a cesta básica é mais cara, né, que a bolsa. Então, enfim, acho que a nossa ideia é retomar, assim, não sei se vocês concordam com isso, se alguém quer falar alguma coisa, alguém que não teve a oportunidade de falar antes quer colocar alguma coisa sobre o espaço, o que achou das propostas, se tem alguma coisa a acrescentar, se quer só comentar, sei lá, fica à vontade. Uma coisa que surgiu no nosso pequeno grupo foi quando os estudantes da casa se contagiam com Covid, que eles continuam tendo que descer até o restaurante para pegar comida e que eles ficam isolados no quarto, que só é separado um banheiro. Eu tive Covid e eu não conseguia levantar da cama. Então, esse auxílio que os estudantes da CEL não estão tendo é muito preocupante, porque quando o contágio é bem alto, a pessoa fica muito mal. E aí tu não conseguir ir buscar tua própria comida, ou não ter alguém para ir te levar um prato de comida, foi bem marcante, assim, para mim, nas falas dos moradores da casa no nosso pequeno grupo. Mas alguém quer dar algum depoimento, falar alguma coisa sobre o assunto? A Tiane Bezimbra deu uma proposta, penso que daria para redigir um doc com as questões centrais levantadas e levar como carta para a pró-reitoria e para o CLAA, só para esse primeiro espaço de diálogo sobre as coisas sociais que se estenderam para além do virtual. Tu diz redigir um doc tipo manifesto? Isso, eu vou falar, só não vou abrir a câmera porque buga tudo aqui, tá? Sem problema. E eu acho que dá para pegar todas essas coisas que foram colocadas, né? As coisas mais centrais, redigir um documento. E aí eu não sei como a gente consegue compartilhar com todos os pets para ver se todo mundo tem acordo, enfim. Mas depois de levar isso para a pró-reitoria, né? Porque como assim alguém esquece de apertar, desculpem a palavra, a porra de um botão, que vai nos danar por 2 meses e que isso é central pra gente, tipo, é uma bolsa no final das contas que a gente precisa, e também levar para o CLAA, porque é o espaço onde tem essas representatividades, né? Também acho que é um espaço importante para que a gente não morra aqui, porque é o primeiro espaço real que a gente tem dentro do PET, porque os outros interpets, do meu ponto de vista, foram inúteis, me desculpem a palavra, porque a gente não conseguiu discutir o que é central para a gente, como a gente está na pandemia, o que a gente vai fazer, e discutir as bolsas, discutir um monte de coisa que é importante para o PET. Então, acho que para não perder isso, seria bem interessante de fazer isso. Não sei se é possível também, mas é a minha sugestão. Eu acredito que é possível sim, Catiane, a gente pode iniciar um documento, compartilhar com a comissão do Interpet, porque eles têm o contato de todos os grupos, né, dos pets e petianes, e
para quem quiser contribuir nele, até contribui lá, coloca que pet que é para a gente, assina, né, contribui e assina embaixo, a gente deixa uma parte para os pets assinarem embaixo, para a gente poder fazer esse documento e encaminhar, é muito importante mesmo que a gente leve isso adiante, até como a gente tinha comentado no início, a ideia central do manifesto era isso, né, todo mundo pudesse contribuir para que a gente pudesse levar isso adiante e não ficasse em stand-by, assim, ou pensando no que a gente pode fazer. A gente leve para o FNDE, que a gente leve para o CLA, que a gente leve para a Pró-Reitoria, que a gente leve isso adiante para eles verem a real situação do que está acontecendo, né? Que o PET não está aqui só para fazer bonito dentro da universidade, para a universidade ter algo para dizer que tem, né? Mas, então, eu acho super válido, acho que a gente pode levar isso adiante, se todo mundo concordar, a gente pode criar esse documento, podemos compartilhar com o pessoal da comissão do Interpet, eu posso conversar com eles depois, e eles vão enviando e adicionando vocês para ajudar a construir esse documento para a gente levar isso adiante. Daí todo mundo fica de acordo, assina embaixo, e quem assinar, fica lá o nome, né, do grupo, e a gente envia isso para o CLA, para a Pró-Reitoria, para todo mundo. Isadora, pode falar, Isadora. Oi, gente, bom dia. Eu sou Isadora Carvalho, sou petiana do grupo Pet Odonto, e eu também sou representante discente dos pet cursos dentro do CLA. E daí, levantada essa questão, eu quis trazer um pouco, assim, do que foi discutido já dentro do CLA, e até mesmo como eu, enquanto aluna, e a Cibele também, que é representante discente dos Pets Conexões, se colocou, que a gente levou, assim, nas últimas 2 reuniões do CLA, o quanto foi, né, difícil para vários alunos, enfim, praticamente todos, o fato de a gente ter tido um mês sem bolsa e agora vamos receber as bolsas acumuladas, o fato de a Pró-Reitoria ter demorado tanto para comunicar o porquê que aconteceu isso, né? Agora, recentemente, eu imagino que todos devem ter recebido, eu sei que foi enviado para todos os tutores, e eu também uni todos os e-mails que eu tinha, assim, eu conversei com o pessoal da comissão do Interpet, dos grupos PETs, para que a gente recebesse um e-mail comunicando, né, um pouco a respeito dessa bolsa. Confesso que, enquanto representante, vou falar isso na próxima reunião do CLA, esperava um pouco mais uma justificativa, e eles colocaram aquilo que né, dentro da questão burocrática era importante para eles, e o que cabia aqui na questão que eles, quando passou a data da homologação e a Pró-Reitoria não tinha feito, eles tentaram entrar em contato com o MEC, a FNDE, para que houvesse uma prorrogação do prazo de homologação das bolsas, e acabou que isso não aconteceu, então ficou para o mês seguinte, que foi o que a gente recebeu nos e-mails, né? Mas eu só queria mesmo deixar ciente, então, enquanto grupos PETs, todos nós aqui, que eu tenho levado essas questões, a questão que tem gente que ficou sem poder pagar conta, que ficou sem poder comprar alimento, né, e o quanto é importante a bolsa, isso se fala, assim, bastante dentro do CLA, e, enfim, eu não sei se todos sabem, mas relembrando um pouco, só por uma questão, talvez para alguma informação não ficar falhada, não deveria ter acontecido, mas a justificativa que a pró-reitora trouxe, né, que ela e a família dela estavam com problemas de saúde em relação ao Covid, tinha outras pessoas do departamento ali da pró-reitoria que também estavam com problemas de saúde, e acabou que houve uma desorganização, porque não tinha nenhum suplente para que fizesse essa homologação, não tinha ninguém foi, né, organizado para isso diante desse momento atípico que a gente está vivendo de pandemia, e acabou que aconteceu isso e vários alunos ficaram prejudicados, né? Todos nós ficamos prejudicados com o atraso dessas bolsas. E daí, trazendo a questão do manifesto, eu acho super importante essa colocação, enquanto nós, grupos PETs URGS, a gente se pronunciar para o CLA para conseguir chegar essa informação até eles. Então, eu também me coloco aqui à disposição para que, ao caso precisem de alguma ajuda, alguma coisa para levar uma informação até a reunião. Tem o Felipe também aqui do Pet Letras, que agora ele acaba meu suplente, mas a gente não tem essa hierarquia, tipo,
a gente divide as tarefas, ele entrou agora recentemente. Imagino que, não sei se a Cibele está aqui, mas também pode se comprometer a isso, e que a gente tenta trazer isso bem forte, assim, nas reuniões do CLAD, a importância das bolsas para os alunos e o quanto a pró-reitoria tem que valorizar isso, né, o trabalho dos alunos, porque a gente depende 20 horas semanais, né, para esse trabalho, fora que a demanda do ensino remoto está muito maior, as horas no computador, enfim, tudo mais. E essas questões, só queria trazer mesmo que essas questões são discutidas e me colocar à disposição e trazer esses informes. Obrigada. Pessoal, eu queria só dar um informe bem rapidinho sobre o livro dos PETs, né? O livro está pronto, está em processo de revisão, e a professora Andréia, eu ia passar a palavra para ela, mas ela acho que já não está aqui mais. Ela disse que nós temos agora que definir a capa do livro. Isso vai chegar até vocês via dos tutores, né? Mas se alguém já tiver alguma ideia de capa, pode ir amadurecendo aí essa proposta e tudo. O que poderia ser a capa do livro dos nossos capítulos, né? Dos PETs da URGS. Enfim, era um recado bem rápido só para falar disso aí mesmo. Obrigado. Mas já que o Fred chamou o informe, tem mais informes que o pessoal da comissão do Interpet quer dar, acho que o Bernardo vai falar. Oi, gente, meu nome é Bernardo, eu sou um dos representantes do PET de computação na comissão do Interpet. Eu vou falar um pouquinho, rapidinho aqui sobre o nosso calendário para os próximos meses. A gente vai ter agora em maio, o Interpret da comissão não está na imagem, mas vai ser no segundo final de semana de maio o Interpret da comissão. E na da comissão a gente fez o sorteio dos grupos que ficariam responsáveis pelos interprets, pelos próximos interprets. Tem 16 grupos PET e ficou decidido, então, que a gente dividiria 8 grupos agora no final desse ano e os outros 8 ficariam no ano que vem. A gente tem mais 6 encontros esse ano após maio e vocês vão notar que, em alguns casos, tem 2 grupos, que são esses que estão marcados com asterisco. Acontece que a gente tem, ao longo do ano, 2 eventos, que são o Sulpet e o ENAPET, que são encontros regional e nacional dos PETs, e a gente acha bacana colocar nos meses que a gente acredita que vai ocorrer esses eventos, que a gente prevê que vão ocorrer esses eventos, 2 grupos para ajudar na organização do Interpet, para facilitar e coordenar, porque geralmente demanda um pouco mais. Datas são estimativas, porque a gente ainda não tem datas oficiais para o Sulpet e para a ENAPET, então esses grupos, que é o de PET Engenharia de Materiais e o PET Engenharia Civil, eles pode ser que mude conforme a data do Sulpet e da ENAPET, só uma questão aqui. Mas então ficou com o Interpet de julho, PET Odonto e PET Engenharia de Materiais, em agosto, PET Ciências Sociais, em setembro, PET Psico e Engenharia Civil, em outubro, PET Educação Física, em novembro, PET Curso de Saúde Noturna, em dezembro, PET Computação, os demais PET ficam para o ano que vem. Essas datas são o segundo final de semana de cada mês, que é quando ocorrem tradicionalmente os nossos Interpets, mas não são questões obrigatórias. Se o grupo necessitar que seja mudado para uma data, é conversável, então tudo pode ser ajustado. Isso vai ser enviado para todos os grupos, e qualquer coisa podem contatar a comissão com qualquer dúvida ou qualquer auxílio que precise. É isso, rapidinho. Obrigado. Obrigada, Bernardo, pelos informes passados. Já é 11h28, estamos aqui há 2 horas. Eu quero saber se alguém mais gostaria de contribuir, falar mais alguma coisa sobre. A gente fica comprometido, então, de iniciar a construção desse documento para levar isso adiante. Ô, pessoal, bom dia. Vana. Só um detalhe para a comissão do Interpet. Segundo final de semana de maio, que é a próxima data, porque segundo final de semana de maio é 15 de maio, que é o Portas Abertas.
Inclusive, o nosso PET está envolvido na organização do Portas Abertas e todos os nossos petianos vão estar no evento. Desculpa, o Interpet de maio está para o dia 8 de maio. Ah, ok. Então tá, então desculpa. Que no caso é o segundo final de semana, eu acho. Tá, perfeito. Alguém ia iniciar alguma fala. Pode ir. Eu, Catiane. É que eu vi que no bate-papo ali, o Alessandro falou que o último Interpet não foi inútil, porque eu falei a palavra inútil e pode ter soado um pouco agressivo para algumas pessoas. E o que eu quis dizer é que da importância da gente discutir dentro do espaço do Interpet as coisas que nos são muito caras. E é muito caro para o estudante que recebe R$400 e que tem uma parte da sua vida, que é cumprir algumas tarefas que a gente coloca dentro dos nossos pets. Então, eu quis dizer que, tipo, a primeira vez que tem um espaço de fala e de escuta mais ampliado, da gente poder dizer como a gente está se sentindo dentro da universidade, como o pet está contribuindo ou não está contribuindo durante a pandemia, né? O custeio do último Interpet, assim, os relatos que eu não estive presente, os relatos que eu tive foi de que foi discutido de uma maneira, às vezes, um pouco também mais por cima, assim, né? Por exemplo, o meu pet não teve o custeio. 16 pets da URGS não tiveram os seus custeios pagos, né? E foi uma discussão importante, é uma discussão importante. Mas, para mim, a discussão que precede é o pagamento das bolsas. É o pagamento das bolsas, porque os professores recebem o seu salário, eu não recebo. E eu sou estudante cotista da URGS, eu preciso da bolsa, eu preciso dos auxílios. Então, para mim, nesse sentido, existe uma importância que precede, que é a gente discutir atraso de bolsa, discutir como o estudante está dentro, conseguindo executar as atividades do PET, conseguindo se manter com o mínimo de saúde mental para executar as atividades dentro da universidade. Me desculpem se sentiram de alguma maneira atingidos com a palavra inútil, mas é porque, para mim, esse é o primeiro espaço onde a gente conseguiu discutir um pouco mais aprofundadamente e que vai ser levado também para outros espaços que a gente conseguiu debater das nossas condições. Deu para entender perfeitamente, Catiane, a tua colocação. Perfeitamente. E eu te agradeço realmente por tu ter usado na tua fala, na tua primeira fala, a palavra inútil, porque ela foi, aos meus ouvidos, bem colocado naquele momento lá. E é óbvio que depois de nós ouvirmos os outros PETs e as outras relatorias, nós conseguimos entender, na verdade, que esse PET se tornou útil. Muito obrigado. Obrigada, Catiane e Ló, pela contribuição de vocês. Mais alguém quer falar alguma coisa? Richard? Não, só queria agradecer a participação e a colaboração de todo mundo para nesse primeiro passo, né, da nossa construção. Obrigado, pessoal. Queria agradecer as mediadoras do PET, nossas colegas do PET Conexões Saúde, foram muito bem. Obrigado a todo mundo. Valeu, pessoal. Gratidão. Valeu, pessoal. Pelo meu grupo. Obrigado a todo mundo. Saravá. Saravá, axé. Se cuidem. Se cuidem. Bom final de semana, pessoal. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Bom final de semana a todos. Todos.